Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, contando com a presença do jornalista Walter Diogo. Ministro, o senhor voltou recentemente de Tóquio, onde foi se encontrar com autoridades do governo japonês para passar a experiência do Rio, especialmente do Brasil, especialmente do Rio, na gestão dos Jogos Olímpicos, já que teremos Olimpíadas de Tóquio em 2020. Como é que foi essa visita? Como é que foi, esse encontro? E que tipo de avaliação os japoneses fizeram das nossas Olimpíadas? Olha, os japoneses eles ficaram muito bem impressionados com o trabalho que o Brasil realizou, sobretudo porque haviam notícias muito negativas antes das Olimpíadas, mas que foram superadas na prática durante a realização dos Jogos. E eles têm valorizado muito essa troca de experiência, pedido muito ao Brasil esse comprometimento, essa ajuda em transferir para eles algumas experiências que nós tivemos e que tiveram sucesso. Nós tivemos lá a realização do Fórum Mundial do Esporte e da Cultura. Eu tive a possibilidade de participar da abertura do fórum, fiz uma exposição sobre o Rio de Janeiro, sobre a experiência do Rio de Janeiro. E, Ricardo, eu acho que essa oportunidade das Olimpíadas ela não pode ser desperdiçada neste momento. A repercussão, a imagem do país, a imagem do Rio de Janeiro no mundo inteiro, ela ficou altamente positiva. Há um frisson, um desejo muito grande das pessoas ao redor do mundo de conhecerem o Rio de Janeiro, de saberem mais do Rio de Janeiro. E a gente tem a oportunidade de, como uma cidade olímpica, transformar o Rio de Janeiro numa das grandes capitais do esporte no mundo, atraindo para cá a realização dos principais eventos esportivos do mundo, sede de empresas, sede de entidades internacionais e nacionais do esporte, gerando atividade econômica. Isso é alguma coisa encaminhada ou em negociação nesse sentido? Nós temos trabalhado muito nessa pauta, na gestão do legado olímpico, na gestão do Parque Olímpico. Nós iremos aproveitar esses equipamentos para atrair esses eventos, que vão desde competições até seminários, simpósios, feiras, também a indústria da ciência e tecnologia, da pesquisa, do desenvolvimento de novos equipamentos, de nutrição, de biodinâmica. O esporte é uma grande indústria e pode ser o Rio de Janeiro precisa construir matrizes econômicas alternativas ao petróleo. Sim. Nós falamos aqui da crise e uma das razões é a concentração em uma única matriz econômica. Então essa diversificação pode ser muito positiva para o Brasil como um todo e para o Rio de Janeiro, que foi a grande vitrine. Em relação ao legado, há alguma coisa já, de encaminhamento, principalmente para esses equipamentos esportivos fantásticos que foram construídos para a Olimpíada? Quer dizer, o que há de concreto em relação a esses equipamentos? Que tipo de aproveitamento eles terão? Vão ser estendidos e abertos à população, até à sociedade, para que haja estímulo na prática de esporte? Enfim, qual é, as possibilidades? Quais são as possibilidades? Olha, nós temos, é bom para as pessoas visualizarem bem, nós temos, na verdade, duas áreas de Parque Olímpico. O Parque Olímpico de Deodoro, que praticamente fica todo dentro da área do Exército. Então, nós vamos manter esses equipamentos em parceria com as Forças Armadas e eles serão utilizados no desenvolvimento do esporte brasileiro, no treinamento das nossas seleções, dessas diversas modalidades, também das categorias de base, em programas sociais de iniciação ao esporte, para que a gente possa garimpar novos talentos. E o Parque Olímpico da Barra, sob gestão da Prefeitura, há a possibilidade que o Ministério vem discutindo com a Prefeitura, da Prefeitura fazer a cessão desses equipamentos esportivos para a União, para serem administrados pelo governo federal, e aí, se isso ocorrer, da mesma forma, o Ministério do Esporte irá promover um calendário constante de atividades nesses equipamentos e cuidar da manutenção desses equipamentos. Vai ter alguma conversa com o prefeito Crivella nesse sentido, com o prefeito eleito? Eu conversei bastante nos últimos dias com o atual prefeito, o prefeito Eduardo Paes. O prefeito Eduardo Paes e o prefeito eleito, Marcelo Crivella,
conversarão e eu estou absolutamente à disposição do prefeito Crivella para, no momento que ele achar oportuno, discutir esse tema. Ministro, eu estava preocupado com os estádios da Copa. Nós construímos 12, né? E alguns estão muito ociosos. Como é que o senhor pensa trazer eventos internacionais seriam para esses estádios? E como é que o senhor poderia dar uma ajuda para resolver esse problema do Maracanã? Que a Odebrecht está devolvendo, o Estado não quer, enfim, o Rio não pode perder o Maracanã. A situação dos estádios, ela tem uma especificidade. Os estádios, ou eles são dos governos estaduais, dos estados, ou eles são de clubes, como é o caso lá do Itaquerão, de outros estádios. Cada estado tem buscado fazer a sua modelagem. Aqui no Rio foi feita uma concessão, que parece que não anda lá muito bem, é um desejo de se devolver essa concessão, uma recusa do Estado de receber de volta, mas eu creio que o governo do Estado, que já tem muitos problemas nessa crise, precisa encontrar uma modelagem para o Maracanã. O Maracanã é um símbolo do Brasil, é um ícone da cultura do Rio de Janeiro, não é só um estádio, é um ícone cultural do esporte mundial e da cultura do Rio de Janeiro, e que precisa ter cada vez mais o seu uso intensificado. Não é uma área de gestão direta do governo federal, nem do Ministério do Esporte, ele é gerido pelo seu concessionário e pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Evidentemente que, se formos chamados a discutir soluções para o Maracanã, estaremos presentes para ajudar. Ministro, voltando à questão política, há uma expectativa em Brasília de se conhecer nos próximos dias os salários, os super salários do Poder Judiciário. Não só do Poder Judiciário, dos poderes, né? Há uma comissão dos poderes, do Senado, do Congresso também. Do Congresso também e do Poder Executivo também. Há uma comissão de senadores que está fazendo o levantamento desses super salários. Nós temos um teto de salários no Brasil, se não me engano, 36 mil reais, em que os servidores públicos não podem ultrapassar esse teto. Mas existem um grande número de servidores públicos nos 3 poderes que ganham acima e alguns que ganham muito acima, o dobro, o triplo desse teto. Então eu creio que é um trabalho do Senado Federal, mas eu creio que é um bom trabalho do Senado Federal, até para que a população tenha esta informação e para que o poder público tome as providências adequadas de fazer cumprir a lei, cumprir com que todos os... E pode cortar o salário? servidores tenham os seus vencimentos dentro do teto. O senhor acha pode cortar salário? Evidente que pode. Tem cara ganhando 100 mil. A lei diz que há um teto. Então o teto tem que ser cumprido. Se não se concorda com o teto, se mude o teto, se aumente o teto. O que não pode estar acima do teto. Essa efervescência que e nós vamos saber o número, né? Quantos verdade, são esses servidores, que ninguém tem esse número preciso. Então acho que esta comissão cumprirá esse papel. Fala-se que essa situação está se dando por puro revanchismo, que o presidente Renan estaria fazendo isso para dar um troco no judiciário, enfim, em função dos confrontos que ele tem tido com o Poder Judiciário. Teve, inclusive, um confronto com a própria presidente do Supremo, depois já contornado. O senhor acha que há alguma, digamos, questão política por trás disso? Há alguma guerra, quer dizer, de outra natureza por trás dessa decisão de apurar e apresentar à nação com clareza esses números? Eu acho que nós não devemos, primeiro, entender isso como uma questão do judiciário, até porque não é. Eu afirmo que todos os 3 poderes têm servidores acima do teto e que precisam ser corrigidos. Acho que não se cabe falar em revanchismo ou ação política. Acho que o importante disso é dar transparência à sociedade. É importante que a sociedade saiba quanto ganham os seus servidores, sobretudo o topo dessa carreira, sobretudo a elite. Ministro, nosso tempo se esgotou. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui no Jogo do Poder mais uma vez. Muito obrigado por ter comparecido.
Obrigado também por ter comparecido, jornalista Walter Diogo. Foi um prazer Obrigado aí. recebê-lo. E obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo às 11h15 e eu quero novamente contar com a sua audiência. Boa noite e até lá.